Fala aí, Felipe e Larissa. Tudo bom? Quem tá aí, Felipe ou Larissa? Olá, Gilberto. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Cheguei! Oi, tudo bom, Larissa? Tudo certinho? Oi, Mori! Cheguei! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá tudo certo, tá me ouvindo? Estou. Muito bem. Show de bola. Cadê esse Vamos povo? esperar a galerinha aí chegar. Tô vendo a Casados na galerinha. estrada, boa Sim, noite. Larissa que tá aí. Fala! Ah, isso aí! Rodei com a Mônica, assim. Mó coincidência, porque eu conheci a Mônica. Tainá! A Mônica, que é mãe do Casados na Estrada. Eu esqueci o nome, só não lembro o nome dele. Eu sei é da Mônica, né? Felipe, Mó coincidência. amigos nossos. Já rodei com a Tainá Amanda. maravilhosa. Saudade, Tainá. Tainá vai dar uns rolê de moto com Roberta. Tô esperando. Esperando. De carro já andou. Falta de moto. Oi, Luana! Bem-vinda! Boa noite, gente. Isso aí. O povo vai entrando devagarzinho. Então, a saudade, Tainá, muita saudade, amor. Oi, Lulu. Como é que bota o tema fixo? Vamos aprender juntos. Cléo, boa noite, amor. Tema fixo, como é que funciona isso? O que é Que isso? fica aqui embaixo, na parte de baixo do. Quando E todo mundo entra, a gente vê que tem um tema fixo. Quem souber aí, quem olha, já eu botei for. filtro. Consegui botar Eu filtro também quero. Ah, não, me para esconder as recuso. olheiras. Ah, não, peraí que eu vou colocar também, que eu me recuso. Eu gosto do filtro da Marina Rui Barbosa. Peraí que eu não. Pega aí. Ai, Aqui. meu Deus do céu. Agora foi. Casados na Estrada perguntou com quantos anos eu posso falar? Posso responder já? Pode, Titia, pode. titia Gleice, deixa? Deixe, claro. Eu tirei minha carteira em 2017, em agosto de 2017. Eu comecei tarde. Gabizinha entrou. Fala, Gabi. Eu já gostava de moto, eu já fui garupa na época quando eu era casada, mas eu só tirei em 2017, fiz. E quando eu tirei a carteira, na semana seguinte eu já sabia qual era a moto, tinha uma noção da moto que eu queria e já fui comprar. Então foi há 3 anos atrás. Sou novinha, sou novinha. Anderson Fala, entrou para ver a Bruno. gente. Oi, amor. Vamos? Bora? Bora, então vamos lá. Vamos nos apresentar para quem não me conhece. Eu sou Gleiciene, sou do projeto Viagem na Relação, junto com meu marido. A gente viaja de carro, de moto, de avião, de qualquer coisa. O negócio é O viajar, negócio é né? viajar. O negócio é viajar. A gente comprou uma Kombi tem pouco tempo, o nome dela é Valentina. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a Valentina, é só ir lá no nosso Instagram, que a gente tem algumas fotinhos lá legais. É, a gente já viajou bastante de moto e Já é nos um tipo. encontramos, inclusive, Já né? nos encontramos na Chapada dos Logo Veadeiros. ali. Pertinho, né? E é um tipo de viagem que a gente gosta bastante, então, assim, é muito pertinente a gente trazer esse assunto pra cá. É Fala aí, verdade. Beata. Então, eu sou a Beta, para quem não me conhece, presidente do motogrupo Musas do Asfalto. Só tenho carteira há apenas 3 anos, mas eu amo viajar, como a Gleice falou. De carro, de moto, de avião. Acho que viagem, na verdade, é um investimento, não é um gasto, né? Acho que é um investimento que você faz em você. Então, eu gosto Tayana, muito de beijo. viajar. Gosto muito de viajar. E é isso. Eu sou do motogrupo Musas do Asfalto. Quem não conhece, depois da mão passada, ó, depois que acabar aqui, tá? Pode Então, falar, amor. deixa eu concluir, eu não piloto moto. Na verdade, eu andei tentando aqui com uma magrelinha que estava aqui em casa, mas assim, não me considero uma piloto, não tenho carteira, então eu vou de garupa. Toda Aham. a opinião que eu vou dar aqui, eu vou dar como garupa, tá? Não, o que é muito importante também, porque eu não tenho Sim. essa opinião de garupa para dar. Porque eu fui garupa muito pouquinho. Então, assim, eu fui direto, quando eu fui para a escola,
Foi a primeira vez que eu tinha pilotado na minha vida, foi na autoescola. E eu tinha sido garupa por pouquíssimo tempo. Então, realmente é importante ter essa opinião sua, de que porque eu não vou poder dar tão bem quanto você, com tanta propriedade. É que garupa sofre às vezes, hein? Vou te Oh, dizer. Eu imagino. Ser garupa não é tão fácil assim, não, hein? Tenho certeza disso. Então, a gente separou umas perguntinhas que vocês mandaram pra gente e a gente fez uma listinha mais ou menos numa ordem e a gente vai começar. Por onde começar? Qual moto escolher, Roberta? Como é que a gente vai escolher? Vai lá na agência, a gente escolhe. Brenda tá querendo participar, o fundo, né? Percebi. Tá uma loucura. Deixa eu tirar esse fundo aqui para as pessoas pararem de ver os coraçõezinhos. Fala, Andréia! Então, cara, a escolha da moto é uma coisa muito particular. Vai depender muito do que você quer fazer. Que tipo de viagem você quer fazer. Você quer fazer de repente, ir pegar terra? Ir fazer um off-road? Você vai pegar uma moto mais trail, big trail. Ah, não, eu só quero asfalto. Eu só quero rodar no reto, no plano. Aí você consegue pegar uma custom. E o que eu acho que influencia muito também na escolha da moto, no caso, para nós cariocas, é onde você mora. Eu queria ter uma outra moto, mas eu não posso, porque eu tenho medo. Tem gente que tem, mas assim, eu teria medo de ter as motos que eu gostaria, por exemplo, uma Tiger, uma Teneré, essas motos assim mais trail, só que eu não posso ter GS, só que eu não posso, porque eu tenho medo de sair e ser assaltada. Então, acho que a escolha da moto vai muito de acordo. Antes de você fazer essa escolha, você tem que pensar o que você quer. O que você quer? Ah, eu só quero passear, eu só quero ir para o trabalho. Então, você pode pegar, de repente, uma moto com consumo menor, uma 150, e aí, de repente, qualquer uma vai servir, seja custom ou seja mais naked. Então, primeiro você tem que pensar no que você quer com essa moto, qual vai ser a função dessa moto, para então você fazer essa escolha. Dar uma pesquisada boa, não ficar só no achismo, não escutar só a opinião de um de outro, escuta várias opiniões, pesquisa, e aí para você poder fazer essa escolha. No meu caso, para as minhas viagens, a minha moto é mais no estilo custom, eu não pego, ela não gosta de terra, ela não gosta. Eu gosto, ela não gosta. Mas ela encara, mas depois me dá prejuízo. Mas, então, para mim, ela tá me atendendo super bem, entendeu? Sim, a gente já teve uma moto, eu não sei as nomenclaturas, tá? Vamos começar por aí. Mas a gente já teve uma Vestron, que ela era muito grande, pesada. Se a gente tivesse feito a Chapada dos Veadeiros com a Vestron, a gente estaria muito ferrado, porque a gente caiu com a moto, a gente tombava, derrapava. Então, assim, imagina levantar uma moto super pesada, né? Então, a gente foi com uma moto bem mais levinha. Então, assim, pra gente foi ideal, apesar de que na estrada a gente sofreu um pouco, porque ela não ganhava tanta velocidade, tinha umas subidas também, né? Exatamente, tinha umas subidas que ela não conseguia, a gente precisava cortar caminhão e tal, e ela não atendia. Não. Mas assim, no geral, foi ok, entendeu? Então você tem que pensar de fato muito bem que tipo de moto você vai fazer. A nossa solução, quando a gente foi para Brasília, a Andréia tá aí também, a Éboli também tá aí, não me deixa mentir, a gente fez uma primeira trilha, o Vale da Lua com a nossa moto, que foi um terror, foi uma desgraça. Era muito buraco, aquilo ele ferrou com a minha moto na volta. Não estragou, mas na volta eu tive que trocar uns negócios. E depois daquele passeio, a gente falou, cara, não dá. E aí a gente conversou com a menina lá da pousada que a gente gente alugou um carro para fazer as outras, porque não ia dar. Imagina se a gente quebra a moto lá em Brasília, lá na Chapada, para voltar de carretinha. Carretinha que já tá um absurdo de caro, imagina, não tem como, entendeu? Aí a gente acabou, essa foi a nossa opção. A gente chegou lá, a Suzuki encarou bem mais ou menos, né, Andréia? A gente foi... Tentando defender, né? Tá tentando defender, pois é. Ela até encara, mas assim, tive que trocar retentor depois, tive que soldar o protetor de carta. Você tem uns prejuízos que não tem necessidade, né? Você até faz, mas não é dizer que não faz, mas... Então, a nossa opção, a gente optou por alugar o carro e fazer umas outras cachoeiras que eram mais difíceis de acesso de carro, porque não dá. É verdade. Como é que a gente pode começar a pensar na viagem? Por onde começar? Essa foi uma pergunta, várias pessoas perguntaram. Por onde que a gente começa? Ah, eu quero dar um rolê agora depois da quarentena, agora que começou a liberar as coisas. Por onde que a gente começa, Roberta? Olha só, vou falar de mim, né? Porque acho que isso também é muito pessoal. Eu sou uma pessoa que eu tenho como prioridade fazer uma viagem por ano, uma viagem
grande, assim. Eu só posso viajar em janeiro, como você. E a minha prioridade é economizar esse dinheiro ao longo do ano, deixar às vezes de fazer outras coisas para fazer essa viagem. Então, eu não começo pelo dinheiro, porque eu já parto do princípio que eu vou ter alguma coisa, né? Porque eu economizei para isso já. Eu começo pelo tempo que eu tenho. Quanto tempo eu tenho disponível? Eu tenho 10? Eu tenho 15? Quantos dias eu vou ter disponível? Aí tá, eu já tenho uma ideia do que eu vou querer fazer. É esse lugar que eu tô querendo ir. Por exemplo, eu quero ir para Montevidéu. Eu quero fazer Montevidéu todo. Eu vou ter os dias necessários para isso, então eu vou ver se o que eu quero fazer vai se encaixar no tempo que eu tenho, nessa realidade. Como julho. Julho, às vezes, a gente tem uma semana. Ah, eu vou viajar, eu só tenho 7 dias. Então, você tem que ver o que vale a pena você fazer. Vale a pena você ir num lugar que, de repente, 10 dias é até pouco. Aí você vale a pena pensar, não, espera para você, de repente, ir numa oportunidade. Vai, de repente, num lugar mais perto ou que tenha menos coisa. Então, eu sempre começo pelo tempo. Eu tenho o dinheiro, eu já tenho, beleza. Eu tenho quanto tempo? Ah, porque lugar é o que não falta. Lugar, assim, e você não precisa nem ir para fora. Oi, Dayana, você não precisa nem ir para fora. No Brasil tem quantos lugares? Olha, Minas. Minas é lindo. Tem tudo é lindo em Minas. Sim. Então você tem vários lugares para ir. Então dá para você escolher um lugar para você passar 3 dias, para 7 dias, para 10 dias. Então eu particularmente começo com o tempo. E aí eu vou me ajeitando. Um lugar que a gente foi e a gente adorou ir de moto foi Curitiba, que a gente nem levou tanto tempo assim. Era uma viagem, a gente acho que foi no período de carnaval. Quem escolhe Curitiba no carnaval, né? A gente. Eu adoro Curitiba, eu não posso falar, sou suspeita, né? Então. A gente foi lá no carnaval e a gente tinha pouquíssimo tempo e a gente conseguiu fazer um roteiro bem legal de Curitiba. Outra coisa também que é legal da gente pensar é qual é a distância desse lugar, né? Então, assim, acho que o segundo ponto, depois que você escolheu alguns lugares, né? Porque aqui em casa é assim, a gente tem uma lista e a gente vê o que vai dar, né? Então, a gente começa a ver a distância da nossa casa até esse lugar. Então, a gente vai, calcula, coloca lá no mapa e vê quanto de distância e quanto você vai a nossa moto chegar consegue. Ali, né? Exatamente, quanto a nossa moto consegue fazer. Porque não adianta, que nem você falou, eu tô louca para ir para Montevidéu. Só que você nunca foi nem ali, em Saquarema. Entendeu? Você não sabe quanto que sua moto vai, quanto que você aguenta, né? Isso é muito importante a gente saber. Exatamente. Quanto é que você consegue ir. Porque tem gente que consegue viajar o dia inteiro de moto, pilotando. Tem gente que já não, né? Acho que você saber o seu limite também é importante. Eu acho que isso é uma coisa gradativa, né? Tem gente que veio pra mim e fala assim, eu nunca peguei estrada. Pô, eu vou pegar essa pessoa, vou chamar ela pra ir lá em Aparecida? Não vou. Não. Então, assim, geralmente quando as meninas vêm pra mim, eu quero pegar minha primeira estrada com você. Vamos pra onde? Vamos pra Saquarema. Saquarema é pertinho. Então, assim, a primeira vez que eu fiz Cabo Frio, eu voltei com a mão doendo, com a bunda doendo, com tudo doendo. A pessoa tá acostumada. Não tá, verdade. Hoje em dia eu já faço Cabo Frio assim, mas é questão de você... Realmente, então você tem que saber quanto você consegue fazer de quilometragem por dia. Você consegue fazer 500, 600? Então, assim, você tem que saber isso para você ter esse cálculo, né? Que isso vai influenciar também no tempo de permanência. Sim, verdade. Outra coisa também que é interessante a gente pensar é se a sua moto tá ok, se você precisa ajeitar alguma coisa. Aqui em casa, a moto nunca tá ok, né? Vamos começar aqui, eu vou falar mal dele, não sei nem se ele ainda tá me ouvindo, mas eu já vou vai ficar gravado. Então aqui ele precisa, assim, na verdade ele também pensa em mim, porque o garupa, ele sofre. Então assim, ele troca o banco, então ele coloca um banco acolchoado, porque assim, é muito desconfortável. Geralmente é muito desconfortável pro garupa. Então a gente sempre viaja com um banco adaptado. Sim. Existem lojas muito boas que fazem esse serviço. A gente nunca viaja aqui sem bagageiro atrás, mesmo que a viagem seja curta. Porque, como eu estou no garupa, eu preciso de um apoio para minhas costas. Senão a gente vai tenso do começo até o fim. Sim, né? sim. Então, a gente sempre tem bagageiro. E aí, assim, se sua viagem for mais longa, talvez aqueles alforjes sejam interessantes também, né? Sim, eu já tenho esse bar. A minha moto tem esse bar, então já não tem tanto problema. Já resolve, né? Já resolve, E eu acho também que é interessante você ver se a sua moto tem um farol que cumpra o serviço. Que você não vai precisar tem, colocar aqueles faróizinhos de milha, fazer toda aquela
aquela Sim, todo o preparação, né? ajuste. É, não é uma coisa assim. Exatamente. Para quem quer ir com menos imprevistos, não é uma coisa assim, vou pegar a moto e vou. Tem gente que faz. Eu prefiro. Uhum. E esse é o tipo de coisa que você vai se preparando aos poucos, né? À medida que você começa a pegar a estrada, e tem que botar isso, e tem que fazer aquilo. E o ideal é a manutenção da moto estar sempre em dia, né? Verdade. Para você não Verdade. precisar ter menos susto, porque susto você acaba tendo, os imprevistos sempre acontecem. Mas para você ter menos imprevistos, né? E legal também, Roberta, é conhecer quanto que sua moto faz, né? Porque às vezes pegar um trecho longo como o de Brasília é Autonomia, é fundamental. exatamente. Exatamente. Com certeza. Ah, a galera tá perguntando aqui se vale a pena levar ferramenta. Você, como mulher, você pode responder isso? Então, vamos lá. Assim, o ideal é você realmente entender alguma coisa. Gente, eu vou ser bem sincera, eu não sei nada. Mas, por exemplo, tem motos, tipo a Harley, que não é o meu caso. Há minhas que tem uma ou outra também, que as pessoas falam que o ideal é você. Aquela ferramenta que é difícil de achar, é bom você levar, porque se der algum problema, você tem a ferramenta para dar para o mecânico. Mesmo que você não saiba fazer, você vai ter a ferramenta. Que de repente, se quebrar alguma coisa, o cara não vai ter ferramenta. Então você tem aquela chave. O ideal é você ir com um kitzinho realmente, entendeu? Eu não sei mexer, não sei mexer em nada. Mas você ter o mínimo de ferramentas e o mínimo de conhecimento para, se pelo menos acontecer alguma coisa, você, quando chamar a pessoa, você ter as ferramentas para mostrar pro cara. Então eu acho legal sim. Quem entende um pouquinho, melhor ainda. Eu E levo o um básico das chaves da minha moto, eu sempre levo. legal. A gente também leva aqueles enforca-gatos, sabe? É Aquilo é legal. maravilhoso. Teve um Serve dia que para tudo, né? soltou, serve pra qualquer coisa. Soltou uma parada lá na moto dele. E aí, assim, ele resolveu com enforca-gato. Quando a gente volta pra casa, a gente vê o que que aconteceu. Então, assim, ter algumas coisinhas pra você fazer uma gambiarra também Básicas. é legal, né? Não, e eu sempre levo no meu Alforge, por exemplo, não é ferramenta no caso, mas o lubrificante de corrente eu sempre levo. Eu tenho um problema crônico na tampa do tanque da minha moto, que eu tenho que ficar sempre lubrificando com HD, então, com WD, desculpa. Então, assim, tá sempre na minha mochila também, porque eu já passei aperto por causa disso numa volta de viagem, que eu não conseguia abrir, eu tinha que abastecer a moto, eu não conseguia abrir aquele negócio. Então, tem coisas até que você conhecendo a sua moto, você já tem que ter. Eu botei vacina no pneu. Então, assim, aquela vacina que ajuda a prevenir no caso de furar. Então, o pneu da minha moto também sempre tem. E você tendo essa manutenção sempre em dia, não que não possa acontecer, mas diminui um pouco mais essa probabilidade disso acontecer. Silver tape, Dayana, eu pensei nisso também. Tem que começar a botar no meu kit. A gente, como professor, a gente sabe que fita crepe serve para tudo na vida. Né? Verdade. A gente faz milagre com as fitas. Faz. E agora que a gente está com a Kombi, a gente está aprendendo a usar velcro. Nossa, tudo tem Tudo é velcro dentro velcro. daquela Kombi. Tudo tem velcro. A gente já gostava antes, né? Agora então! Eu já até comprei uma caixinha aqui para mim. Tainá tá perguntando se a gente já passou algum perrengue sem ter ajuda. Ficou um tempo lá à deriva, se já aconteceu alguma coisa. Perrengue a gente já passou. Eu já passei vários, assim. Não tem viagem sem perrengue, né? Vamos Não, combinar. não tem. Por mais planejada que ela seja. E, gente, a história é para contar. Você tem que. Quando você viaja, você faz uma viagem longa, você tem que ser uma pessoa tranquila. Se for aquela pessoa que se estressa com tudo, não vai, nem vai. Porque tem que ser mente tranquila. Na última viagem que a gente fez, a Eboli quebrou a placa dela, que é um problema até crônico da nossa moto. E a gente estava passando por Criciúma, na cidade de Criciúma, nessa hora, e era feriado em Criciúma. Então, Que assim, ótimo. nada aberto, sabe? E aí a gente conseguiu, paramos num posto, e aí o gerente, uma pessoa iluminada, foi lá e consertou a placa, para a placa não cair. Então a gente passou ela passou o resto da viagem com essa gambiarra na placa. Resolveu. Então, assim, Uhum. eu acho que também a gente sendo uma pessoa otimista, isso ajuda, né? Atrai pessoas boas. Então, Sim. Deus colocou aquele cara lá naquela hora e conseguiu consertar. Mas eu acho que perrengue de quebrar moto, assim, de eu ficar à deriva, eu acho que graças a Deus ainda não aconteceu. Aconteceu com pessoas amigas minhas, mas não comigo em viagem, graças a A Deus. gente já passou por um perrengue. Voltando de Capitólio, a gente teve que fazer metade da viagem de reboque. Ah, A moto, ela parou
na altura de Três Marias ali e já estava à noite. Então, assim, uma dica: viaja de dia, pelo amor de Deus, né? Tenta fazer o seu roteiro de travessia sempre de dia. Já estava à noite, ó, antes tá falando aqui, quebrou o rolamento da roda traseira. Nossa. E a gente estava à noite. Sorte que a gente estava com um carro de apoio, que estava minha família no carro. E aí eles pararam e ficaram com a gente até a gente conseguir resolver. A gente teve que esperar reboque. Na verdade, o guincho da rodovia levou a gente até um posto para a gente esperar reboque ali. E aí, assim, a gente foi chegar em casa acho que 3 da manhã, alguma coisa assim. Então, assim, foi um perrenguinho brabo. E em Curitiba soltou, amor, fala o que soltou aí. Soltou uma paradinha no meio da... Indo para Curitiba na Serpente, no rastro da Serpente. Soltou uma paradinha lá, mas ele resolveu com o enforca-gato. A gente se organiza sempre. Eu não rodo à noite. A gente sai mais cedo. Teve a última viagem, a gente saiu 4 horas da manhã daqui do Rio. A gente sempre se programa para chegar no máximo ao entardecer. A gente já chegou tanto em Brasília como nessa última viagem, a gente chegou assim, escurecendo. Mas não escuro não, porque assim, eu particularmente acho muito perigoso, já passei muito perrengue de carro à noite. Imagina de moto. Ciclista, bicho que passa na tua frente, entendeu? Então eu acho um risco desnecessário. Então a minha programação é sempre chegar nos lugares no máximo até 6 e pouquinho. E até hoje eu consegui. Se precisar pilotar à noite por algum imprevisto, eu vou pilotar. Mas eu evito a todo custo. Todo custo que eu puder eu vou evitar. Porque eu não gosto, sou muito cega. Anderson fazendo a lista ali dos nossos perrengues, né? Anderson, paga, senão a gente sai daqui hoje. Não sai daqui hoje, vai ficar nesse tópico, né? A gente vai ter que fazer uma live só de perrengue. Só de perrengue. Não, gente, mas os perrengues acontecem, depois a gente ri e tem que relaxar. Nesses perrengues a gente acaba conhecendo outras pessoas e faz amizade. Não, a gente sempre encontra pessoas boas na estrada. Sim. É muito interessante isso. Veja bem, perrengue não é acidente. A gente tá falando de acidente. Sim. É perrengue, é quebrar um negocinho que você tem que parar e tudo. E você tem que levar numa boa, porque não adianta se estressar. Não adianta. Não, tem uns até que a gente acha mó graça, né? O da placa eu morri de rir, porque como já é crônico da Vulcan, a gente, de novo, já quebrei essa placa de novo, vai ter que chegar trocando e tal. A gente faz piada, fazer o quê? Não tem jeito. E a próxima pergunta é aqui, ó. Como calcular quilômetro e pedágio? Quilometragem e pedágios. Como fazer essa cálculo, assim, fazer um panorama, assim, né? Do que a gente vai gastar disso na viagem? Então, eu sempre calculo. Tem alguns aplicativos que você calcula isso. Eu uso o Qualp. Q-U-A-L-P. Qualp. A gente também usa esse. Para calcular o pedágio. E sempre, assim, é certinho. Certinho, não tem problema. Então, o pedágio, a gente sempre combina, eu e a Ébora, a gente faz a bolsinha do pedágio. Então, eu calculo, vai dar R$150 de pedágio. Ela me dá os 150, eu boto 150 na bolsinha e uma pessoa só paga o pedágio para agilizar e fica aquilo ali. E aquela bolsinha é para a viagem inteira já. Então, a gente já fica com aquele valor fechado, não corre risco de gastar em outra coisa. E a quilometragem, eu vou fazendo no Google Maps. Eu pego lá trajeto por trajeto e vejo. Assim, para dar uma coisa estimada, porque às vezes você vai parar numa cidade, óbvio, você vai andar lá e tudo, você vai ter essa quilometragem, mas para você ter uma noção, pelo menos numa viagem longa, que você vai fazer às vezes 5 cidades, 6 cidades diferentes, você tem pelo menos uma noção da quilometragem que você vai fazer e com isso você tem noção de quanto você vai gastar de gasolina. Porque você já sabe, oi Carlos, tudo bom? Você já sabe quanto a sua moto faz, a autonomia da sua moto. Então, você tendo uma noção de quantos quilômetros você faz. E olha, eu vou te falar, as minhas previsões que eu faço sempre dessa de quilometragem sempre batem assim certinho. A de gasolina e do pedágio. É sempre assim, bem em cima. Não tem problema com isso também, não. O pessoal está perguntando qual é o GPS que é o mais indicado para usar. Isso é um assunto que dá pauta também para a noite inteira. Porque cada um Assim, eu vou falar a minha experiência. Eu sempre usei o Google Maps, tá? Nessa última viagem que eu fiz, agora pro sul, eu comecei usando o Google Maps. Chegou uma hora que eu percebi que ele não estava me mostrando os radares. Aí a gente parou numa cidade, falei, eu vou baixar o outro para ver. Eu baixei o Waze. Eu achei o Waze melhor. Só que o Waze... Eu não sei se foi o lugar que eu tava. O Waze mostrava radar demais. Às vezes tava eu lá sinalizando pra ela, cadê o pedágio? Mas pedágio não, o radar. Mas o Waze tá dizendo aqui que tinha radar, mas não tinha. Mas é melhor pecar por excesso, né? É verdade.
Então, o que que eu Anderson fiz? prefere o Waze. Eu acabei usando a viagem toda o Waze, mas tinha momentos que o Waze demora muito para carregar. Tinha momentos que eu acabava tendo que usar o Google Maps. Então, ao meu ver, hoje em dia, eu prefiro viajar com os dois instalados no celular. Eu vou viajar. Quando eu estou dentro da cidade, eu uso mais o Google Maps. Quando eu viajo, eu vou preferir o Waze. Mas eu gosto de ter o Google Maps, porque como ele carrega rápido, se eu tiver algum problema na conexão com o Waze, eu pulo para o Google Maps. E Então, outra eu prefiro ter os dica, é dois. legal deixar o mapa baixado. Porque caso você não tenha internet, você consegue É. concluir sua rota. Antes de Então, sair, você já baixa tudo, galera. pois é uma excelente dica que eu ainda não fiz, mas já me deram essa dica. Nessa última viagem, eu estava seguindo o Google Maps e teve um determinado momento que eu percebi que eu errei, eu peguei um caminho errado. Eu parei e falei, olha só, eu tô vendo aqui que deu algum erro aqui, só que eu estava sem sinal. Então eu não tinha como recalcular. Apesar do GPS, do Google Maps e do Waze, eles funcionarem sem o 3G, porque eles ficam no satélite, você não consegue recalcular, porque aí você precisa do 3G. O que eu fiz? Não foi, eu peguei o celular dela, que por acaso estava com sinal, recalculei no dela, no Google Maps, eu estava no Waze, não consegui recalcular. Peguei no dela, botei o celular dela no meu negócio lá e a gente foi no dela. Por isso que eu acho importante ter os dois. Mas essa dica de baixar, todo mundo fala que realmente é muito bom e muito É muito importante. bom. A gente já passou em vários trechos sem sinal. E essa coisa de ter ele baixado ajuda bastante. Uhum. Aqui tá perguntando qual foi a maior dificuldade de fazer o roteiro e por onde começar. A gente já falou que escolher o lugar, resolver a quilometragem. Depois disso, a gente vai para qual passo? Então, você tem uma noção já de que quanto tempo você tem disponível, né, para viajar. Uhum. Você tem noção já do lugar que você vai. Eu começo a fazer quais as cidades que eu vou passar. Dessas cidades, o que eu tenho para ver nessa cidade? Eu tenho alguma coisa interessante? Tem cidade que não tem nada. Eu tenho alguma coisa para ver? Ah, então eu tenho esse lugar. Então eu vou dispor aqui, de repente, de 1, 2 dias. E aí começa a parte que eu particularmente adoro, que é você fazer a pesquisa. Você já começa a viajar no roteiro. Então, aqui, essa cidade aqui, pô, mas em um dia dá para ver tudo nessa cidade. Então a gente fica um dia. Então é você começar a ver aonde você quer ir. Qual é a atração turística que você quer ver daquele lugar? Ah, não, essa cidade aqui é só passagem. Então, essa aqui eu só vou dormir. Aí você sabe se naquele dia você vai percorrer, às vezes, 700 quilômetros, mas aquele outro dia você vai parar naquela cidade. Vou percorrer 200 e vou curtir essa cidade aqui. Que é bom também que você dá uma descansada. Então, eu acho que o quanto você vai ficar em cada lugar é um passo seguinte também a você ver. Porque aí você tem que ver até onde eu quero ir, qual é o meu destino final. No meio disso, eu tenho coisas para fazer ou não? Eu vou no batidão? Nunca é indicado dependendo da quilometragem, né? Porque aí também eu acho muito cansativo. Então, eu acho legal sempre você achar cidades no meio que de repente você possa parar, conhecer o lugar, ver alguma coisa. Então, isso eu acho bem importante. E como você falou, né? A questão da quilometragem. Eu cheguei à conclusão que para mim a parte mais difícil de uma viagem é o primeiro dia. Porque é o dia que você Que sai a do gente Rio de faz o Janeiro. tiro, né? Não, e você sai do Rio de Janeiro, é linha vermelha, é pipa, é assalto, é não sei o quê. É São Paulo, que é um inferno na terra passar naquela marginal. Desculpem os paulistas aí, mas eles sabem disso. E no primeiro dia é o dia que você fica mais cansada. Às vezes que a gente foi daqui para Capão Bonito, que é 600 e poucos quilômetros, eu chego lá destruída. E é o primeiro dia que você não está acostumada ainda, o corpo não está acostumado ainda. Sem contar que a gente acorda muito cedo, a gente sai 2 e pouca, 3 horas da manhã de casa. Então, assim, é muito cansativo, né? A gente não tá acostumado com isso. Mas em contrapartida, tem dias que você faz, que não é o primeiro, terceiro, quarto dia, que você faz às vezes 700 quilômetros e você chega inteiraça no hotel. Porque não é o primeiro, você já está acostumado. Você curtiu a estrada, não teve aquele estresse de saída de cidade. Então, acho que tudo isso interfere na hora que você vai fechar uma quilometragem. Quantos quilômetros eu vou fazer em cada dia? Óbvio também, se você não reservando, pô, eu programei 500 quilômetros esse dia. Pô, mas a gente tá bem, vamos rodar mais um pouco? Tem uma cidade seguinte que dá? Ah, então tá. Então você também tem como fazer esse jogo, né? Agora a pergunta... Sim, Desculpa, sim. E levar Dorflex. Gente, leva Dorflex, que Dorflex vou levar é a solução. É a solução. A gente toma Dorflex antes de sair de casa. Porque assim, o corpo já não tá a mesma coisa, gente.
Entendeu? Pra não sofrer, pra evitar a sofrência, a gente já toma Dorflex antes de sair, entendeu? E vai tomando doses homeopáticas de Dorflex ao Tem longo que da levar viagem. o kit tem que levar, não tem jeito. Exatamente. Como uma mulher organiza as roupas em viagens longas? Aí tá o nosso dilema, né? Eu vou te dizer, eu achei que eu não ia conseguir fazer uma viagem leve, vamos dizer assim, né? Sem aquele bando de mala, sem aquela... A primeira vez que a gente foi viajar de moto, a gente foi para Cabo Frio. A gente tinha uma Phaser e você precisava ver... Eu tenho uma foto aqui, qualquer dia eu vou postar nos stories, que a gente tem um prédio atrás da Phaser. Porque eu fui daqui a Cabo Frio, a gente Coitado passou um fim de semana. E assim, a gente tava achando que precisava de muita coisa. E aí, assim, aos poucos a gente vai... evoluindo. Depende, né? Porque às vezes pega fogo, exatamente. Mas daí foi a minha irmã, né? Minha irmã não tá aqui hoje, mas assim, ela é perita nesse assunto, né? De tacar fogo nos alforjes da moto dela. Às vezes tem esses incidentes, né? De pegar fogo e aí perde a metade da roupa que você já levou, né? Aí ferrou. Mas assim... Fala. Não, então, isso que você falou. Eu acho que quando você vai fazer uma viagem de moto, você tá de moto, você não tá de carro, você não tem uma mala desse tamanho para botar. E assim, a gente que viaja sozinha, né? Eu, mulher que viaja sozinha, sem uma garupa para me ajudar, eu tenho que lembrar que eu vou chegar no hotel, eu vou estar com a jaqueta, eu vou ter o capacete, eu vou ter o alforje, eu vou ter uma mochila, tudo isso para subir, muitas vezes num hotel que não tem elevador, às vezes é de escada. Cara, é um inferno. Aquele alforje, se você levar um monte de coisa, como é que você sobe? Sou eu sozinha para subir com aquilo. Então, você tem que também pensar na praticidade. É levar pouca roupa sim, porque você não tá indo para lugar para ficar saindo para noitada, para fazer noitadinha, que tem que levar 3 sapatos. Gente, é o básico. É você levar o que você tá... Exatamente, Diana, muito pesado para você ficar carregando, né? Tem muita gente que leva um monte de coisa porque é o homem que vai levar. É muito fácil. No meu caso, não é. Então... você vai levar o sapato que você tá no pé, de repente mais um que você vai para um lugar de praia, você vai levar um chinelo, um tênisinho, beleza. Mas assim, a sua necessaire tem que ser bem enxuta. Levar aqueles negocinhos de viagem que todo mundo conhece já, então aqueles com shampoo e creme, levar o menores, né? Exatamente, menores. E aí você vai levar blusa, de preferência blusa que você possa lavar e seca. A gente fez isso. Gente, que não amarrota. Que não amarrota. Porque não ddá para levar aquele ferrinho de viagem. Não cabe no alforje, entendeu? Não cabe. Senão é mais uma coisa para você levar. E às vezes, se a gente se hospeda num hotel pet chulé, não vai ter. Tem um hotel que é bonitinho e tal, mas tem uns que é só Jesus. Tem uns que só Jesus. Então, assim... vamos pensar na praticidade, roupinhas leves, que não ocupam tanto espaço. Aquela toalhinha da Decathlon. Aquela é maravilhosa. Gente, aquilo ali seca 3, 2, 1. Eu levo, porque assim, a maioria dos hotéis tem. Mas se você vai em um que não tem, ou que é aquela toalha que você não vai chegar nem perto. Então eu levo, ela fica pequenininha, assim, eu sempre levo também. Sim, eu não levo. Porque se a gente pegar uma chuva... que molhar a gente inteira na estrada e precisar parar num posto, alguma coisa, você precisa ter. Aí minha irmã chegou, ela pode até falar sobre incêndio. Roupa queimada? Exatamente, roupa queimada e tal. Então, quando você viaja de carro, eu costumava antigamente levar assim, eu vou levar uma blusa por dia. De moto eu não faço isso. De moto, assim, é pelo menos metade. No máximo, entendeu? Eu vou viajar 15 dias, eu vou levar 6 blusas. Ou eu vou repetir, ou eu vou lavar. Você pega um dia que você tá num hotel que tem um lugar para você botar a blusa, você vai lá, ó, no chuveirinho. E bota pra secar. Calça você já vai levar, de repente, 2. Uma para você usar, uma lá de reserva também, que pode acontecer alguma coisa, pode sujar. Até calça jeans eu já lavei em viagem. A gente lava meia, a gente super lava meia. A gente chegou, já lava meia, porque sempre seca. No banheiro do hotel, da pousada, de qualquer coisa, seca. Meia, a gente já secou casaco, segunda pele. A gente já até, nessa viagem de Brasília, a gente teve que levar a roupa inteira pra lavanderia. Porque ficou muito, a gente tomou muito tombo, então ficou completamente marrom de pó alto. E aí a gente precisou levar pra lavanderia. Pó alto, né? Aquele pó alto maravilhoso.
Cara, na viagem que a gente fez as Quatro Serras, a gente pegou simplesmente o maior temporal de Florianópolis na época. A gente errou, eu errei, a gente entrou em Florianópolis, não era para entrar. Tava uma chuva assim, e eu fui confiando na capa do Alforge. Nunca mais faça isso. Nunca. A minha moto passava em bolsão d'água. Quando eu cheguei no hotel, simplesmente todas as roupas da meu Alforge estavam molhadas, todas elas, todas. Eu tive que fazer varal no quarto, porque estava tudo molhado. Uma tática da minha irmã, Roberta, para isso, ela colocou, sabe aqueles sacos pretos de lixo? Então, ela pega aquele saquinho e põe todas as roupas dentro do saco antes de pôr no Alforge. Eu achei maravilhoso, gente, aquilo. Fica a dica. Nunca mais eu saio sem saco plástico. Nunca mais. A gente comprou o saco preto, depois de tudo eu botei saco. Hoje em dia, todas as viagens que eu faço, saco de líder, que é aquele saco. Então, eu boto a roupa no saco e boto dentro do Alforge. Eu não confio em capa de Alforge mais. Tanto que naquela viagem mesmo a capa estragou. Eu falei, jogar essa merda fora, não funciona mesmo. Joguei fora aquilo. Então, tanto as coisas que estão no meu Alforge, quanto as coisas da mochila. Eu tenho um alforgezinho atrás. Tudo eu boto em saco. Hoje em dia, tudo. Aí, às vezes, a gente tá num lugar assim que eu tô com o meu alforge atrás. Poxa, que vai chover. Você quer um saco? Eu tenho um saco aqui. Quer? Eu sempre tenho saco plástico. Tem gente que perde celular por causa disso. Então, assim, não, né? Não dá. Não dá, porque às vezes a gente pega umas chuvas que vêm assim do nada, não tava nem nublado. E aí chega uma chuva que você não sabe de onde que veio, que momento você dormiu. Porque assim, no caso, eu como garupa, eu durmo. Eu, minha irmã. Gente, não faça inclusive, isso. Inclusive, minha irmã, ela leva um travesseiro atrás. Um travesseiro. Verdade. Um travesseiro atrás para ajudar no conforto da viagem, entendeu? Fala que ela tem que comprar não é um HD. exemplo. Tem que comprar uma HD daquelas grandes. Que é verdade, sofá, que tem o apoiozinho e tal. Verdade. Mas assim, ser garupa não é de todo mal. Se você estiver preparado, você tem que estar de bom humor também. Dói a coluna, o Dorflex ajuda. Às vezes dá para mexer no celular, então você consegue matar um pouco da viagem mexendo no celular. Você consegue apreciar a viagem, que é muito legal. Assim, é maravilhoso. É completamente diferente você viajar de carro, você viajar de moto. Quem nunca fez, vale a pena. Ó, minha irmã, tudo com extrema segurança. Dois exemplos de qualidade. exemplos. A pessoa que incendeia as coisas está falando sobre segurança. Olha isso. Eu ainda arrisco dizer que eu acho que a garupa, no sentido de conforto, sofre mais até do que o piloto, sabe? Porque a gente que está na frente, primeiro que a gente está segurando. Eu sempre fico mudando de posição, assim. Que eu boto, às vezes, meu pé... A minha moto é comando avançado, então meu pé fica para frente. Quando eu começo a cansar, eu boto o pé para trás. Eu boto meu pé na pedaleira do garupa. Então, só de você fazer esse movimento, você já rotaciona o quadril, já muda tudo no seu corpo. Aí já dá aquela aliviada, entendeu? Outra coisa que a gente faz também para ajudar é as paradas. Tem gente que é fodona, eu vou 250 quilômetros. Não dá. Gente, não dá. Não dá. Olha, uma paradinha que você faz sem sair da moto pra tirar uma foto. Eu lembro que eu parava assim, eu vou parar aqui pra tirar foto. Lá e paga, na pelo amor placa, de Deus. Na placa, é maravilhoso. Ela ficava só lá atrás assim, ficava em pé na moto. Olha, isso já dá um alívio, gente. 2 minutos que você pague pra tirar uma foto, já é um alívio pro seu corpo. Já muda tudo. Então a gente costuma parar. Não tem uma coisa fixa, mas assim, a cada 150, 200. A gente fica nesse, não menos que 150. 200, se a gente tiver numa tocada boa, dá até pra fazer um pouquinho mais. Mas tenta não passar muito disso, porque o corpo sofre. Aí você para, abastece, bebe uma água, faz um xixi. Faz um lanchinho. São 10 minutos que já fazem toda a diferença na viagem. Sim. Tem gente que acha que vai perder tempo fazendo isso e acaba chegando muito mais moído. O Moto Casal tá falando que paga cada 100. Eu acho 100 pouco, dependendo da quilometragem que você vai fazer naquele dia. Se você tem como meta fazer 700 quilômetros num dia, 100 eu acho pouco. Aí a gente costuma fazer 180. Mas aí também isso tudo depende de como você tá vindo na estrada. Por exemplo, tem vezes que a gente consegue vir no 120, 130 de boa. Aí você faz 150, 180 quilômetros. Agora, se você passa num trecho que tem retenção, tem obra, tem quebra-mola, você vai demorar mais tempo e tal, e você tem que parar antes, porque você fica cansada antes.
Então, assim, na verdade, você não tem uma quilometragem fechada. Vai de acordo com o seu cansaço e de como está a sua rota. Você Sim, e a conseguiu andar gente. bem? Aí você consegue ir mais, Eles têm entendeu? 50 anos, então tudo bem parar de 100 em 100, né? Não, não tem desculpa não, porque a éboli também, a gente tá todo mundo na mesma faixa etária e ela acompanha. Isso aí é do ritmo da pessoa. A gente percebeu isso, que assim, daqui para Curitiba, cara, a estrada é um tapete, maravilhoso, assim, É. perfeito. Então a gente conseguiu desenvolver muito mais. Daqui para Porto Seguro, nossa, foi um parto caminhão toda hora. Pista que você não consegue nem cortar. É uma loucura. Então, assim, a gente sofreu muito mais, a gente precisou parar muito mais. E as duas Sim, viagens foram é feitas com a diferente. mesma moto. Então, assim, a gente percebeu esse Curitiba é baque, uma né? viagem maravilhosa. O que estraga é só São Paulo no meio. Se não tivesse São Paulo no meio, eu Sim. ia toda hora. Um lugar bom, que eu não sei se você fez de moto, que a gente fez agora, foi o trajeto ali de São Paulo para Foz. Cara, que estrada Não, a gente maravilhosa. foi de avião. Putz, que estrada maravilhosa. A gente Sério? amou, A gente amor. vai com a Valen. É muito boa, muito boa. Essa A eu gente repito. vai. Porque é A gente bonita, vai. é 2, 3 pistas, é um tapete também, assim, você vai apreciando. Nossa, muito boa mesmo. Então, acho que isso varia, né, de acordo com como está o seu trajeto, realmente. Mas senão Próxima pergunta, senão, ó, vai acabar o tempo. A gente só tem pouquinho tempo agora. a gente fala pra cacete, A meu gente Deus. fala muito. O que vestir pra ir? Tá, então vamos lá. Eu não saio sem os equipamentos de proteção individual, sem os EPIs. Então, assim, gente, não adianta você comprar uma moto de 60 mil e comprar um capacete de 50, né? Vamos combinar. Não adianta. Então, não é que você vai comprar um capacete carésimo, mas assim, compra um capacete bom, gente, decente, que tá bem cotado e tudo mais. Então, um capacete bom. É, a jaqueta de proteção. Tem diversas marcas com diversos preços hoje em dia. Então, eu tô sempre com a minha jaqueta. A minha jaqueta é verão. Então, assim, no inverno eu tenho que botar uma coisa a mais. Eu nunca saio de casa sem minha capa de chuva. Nunca. Pode não ter previsão de chuva, porque eu já passei frio e quem me salvou foi a capa de chuva. Então, eu sempre tenho no meu Ford capa de chuva e uma blusinha de manga comprida, fininha. Exatamente porque a minha jaqueta é verão. Então, se eu pegar uma friaca, eu vou sofrer. Mas Eu beleza. sempre levo também, a gente leva capa de chuva também, mas outra coisa que eu sempre levo, eu sou muito friorenta, então eu sempre levo roupa térmica. Não ocupa espaço É, e já te protege ali de uma boa sim. parte do frio. Vai que a temperatura mude, alguma coisa aconteça, e eu levo algum cachecol, alguma coisa, esses lencinhos mesmo que ocupam Sim, menos sim. espaço, eu levo por conta do pescoço, que às vezes fica vendo um ventinho aqui, eu me amarro também. É. Mas a capa de chuva salva muito, assim, porque ela bloqueia o vento, né? A Então, assim, pergunta é: dá para confiar? hã? Dá para O quê? confiar na capa de chuva e na jaqueta? Numa chuva? Na jaqueta eu não confio, tá? Mas na capa de chuva, a minha dá. Ah, a Eboli mandou eu falar uma dica. Se você vai comprar Hum, uma capa de chuva pra ver se ela é boa mesmo, bota ela e entra embaixo do chuveiro. show. Então, Boa assim, dica. a minha, eu já peguei temporais e não, cheguei sequinha, assim, não tenho problema. Agora, jaqueta, tem muita gente que fala, a minha jaqueta é impermeável, e pega a chuva, ferra. A minha jaqueta não é impermeável, eu tenho um bolso nela que é impermeável, que é sempre onde eu boto meus documentos. E aí, se precisar numa emergência, eu jogo o celular também. Mas o resto dela não é. Então, assim, Uhum, aí eu boto a capa de chuva. A calça, tem gente que gosta daquela de cordura que fala. Eu acho uhum, ela muito feia. Eu optei por comprar uma que tem de Kevlar. Tem, eu comprei da Alpine, mas tem umas calças jeans também que tem Kevlar, que já vem com o negócio no joelho, que já vem com a uhum. joelheira. Então eu vou sempre que eu viajo, eu tô com essa calça. E uma bota. Não necessariamente, o ideal seria uma bota com todas as proteções. Se você não puder, tem botas boas e botas, às vezes, coturno, que são duras também, que te ajudam a proteger. É você tá com uma bota pelo menos acima do calcanhar, acima daquele ossinho também para proteger. Então, sempre estar bem vestida, porque a gente não sai pensando em cair, mas a gente tem que estar preparado para, né? Então, Verdade, verdade. eu vou com essa roupa já, e essa roupa é que vai me acompanhar pela viagem Pela praticamente viagem toda. inteira. E assim, sujou, suou, lava no chuveirinho lá do banheiro que resolve. Essa Mas dica é aí, boa. por isso que eu levo sempre uma calça jeans extra, pelo menos eu levo, por caso de precisar. E eu uso Uhum. aqueles paninhos buff, que eles falam, aquelas bandanas pra botar na cabeça. Primeiro, cabelo duro tem que ter essas coisas, né, gente? Senão
Segundo, porque esse paninho evita que a transpiração da cabeça passe pro capacete. Então, meus capacetes não fedem por causa disso, entendeu? Então, já é uma coisa. E se você precisar, você pode botar aqui. Agora, em época de pandemia, serve de máscara. E tem mil utilidades. Mil e uma utilidades, né? Próxima pergunta: como que a gente lida com o desconforto? Tainá perguntou se dói o popô. Tainá, foi o que a Gleice falou até no início. A gente pode optar, se seu banco não for bom, você pode optar por trocar o banco por um banco mais confortável. Então, tem os bancos que eu troquei o meu por causa do meu namorado, porque o banco da minha moto, do garupa é péssimo. O meu era bom, mas o do garupa era péssimo, então eu troquei. Você tem isso, você tem essas posições que às vezes você muda quando você tá na moto, que te ajuda a eu botar o pé para trás. Nossa, me ajuda demais, assim, botar o pé para a pedaleira de trás, porque muda totalmente o corpo. É você mudar a posição da mão. E principalmente você fazer essas paradas. Aí, eu até brinquei ali que o casal falou 100 km, mas é de acordo com a pessoa. Tem gente que com 100 já tá cansada, tem gente que com 150, tem gente que faz 300. Eu não sei como consegue, eu não consigo. Mas, assim, o meu ponto principal, a minha quilometragem fica entre 150 e 200, como a gente já falou. Depende de como você fez aquele trajeto. Porque se você fez um trajeto com retenção e cobra a 80 km por hora, você vai ficar muito mais cansado do que um trajeto que você fez a 100, 120, de repente até uma quilometragem maior. Aquele estresse de parar e de quebrar mola e retenção, você fica muito mais cansado. Então, isso tudo cansa o corpo, porque o principal é a cabeça. A cabeça comanda tudo nessas horas, né? Então... Verdade. A gente tem o intercomunicador e a gente vai conversando a viagem inteira. Quando é muito longo, a gente põe uma música e os dois ouvem a mesma música, que a gente tem um gosto parecido. E às vezes, quando a estrada tá muito tranquila, a gente começa a brincar de qual é a música, a gente começa a brincar de o que é, porque a gente é muito criativo, então a gente vai nesse estilo. Então, a viagem passa muito rápido. E às vezes evita de eu dormir. Quando eu tô com muito sono e tem muita curva, não, obviamente que não dá pra dormir. E aí a gente começa a fazer essas brincadeiras, assim, porque a viagem passa e você nem vê. É muito isso bom. Ajuda também. Eu, às vezes, fico com sono. Beijo, Dani. Beijo, Joana. Às vezes eu fico com sono, aí eu tô no intercomunicador, eu ligo, Eboli, eu tô com sono, vamos conversar. Porque o intercomunicador é maravilhoso. E assim, geralmente eu tô com o celular no GPS, aí às vezes eu fico brincando com ela. Eboli, agora estamos passando pelo rio fulano de tal. Olha, é esse rio aqui, ela aponta assim pra ela, é esse rio aqui. Porque o GPS te diz tudo, né? Agora a gente vai passar pela cidade tal. E a gente fica nessa brincadeira. Aqui agora a gente passa não sei o quê. A Dayana falou do mata-cachorro. Dayana, o meu mata-cachorro não dá pra eu colocar meu pé. A distância não dá. Então, realmente, eu só fico nessa brincadeira de pedaleira da frente e pedaleira de trás. No meu caso, não dá. Mas na moto do Anderson, quando ele bota o pé no descanso da frente, eu estico o meu pé pro pedal dele. Então, assim, eu também consigo esticar um pouco a minha perna. Aí isso faz toda a diferença. E como eu falei, essas paradinhas, às vezes, que não seja nem para abastecer, mas vou parar aqui só para tirar uma foto. Nossa, é 5 minutinhos que você volta para a viagem outra. Você retoma outra, faz toda a diferença. Então, dá pra gente dar essa quebrada, às vezes, no sono, no cansaço, fazendo essas coisas, entendeu? Dicas para o carona que estão pedindo. Então... eu sou carona, sou uma ótima carona, então vamos lá. Olha, não escutem a Gleice, por favor. Então, assim, toma um Red Bull antes, pra não fazer que nem eu dormir. Eu aprendi com essa. Eu aprendi com a Tânia, minha amiga. Eu aprendi a tomar Red Bull sempre depois dos almoços. Né? Não, na verdade, eu acho que a gente não pode ficar se mexendo tanto. Aquelas mexidas bruscas que a gente, às vezes, quer fazer. Porque, às vezes, atrapalha. Você quer se mudar de posição, você pode mudar. Poxa, mas olha primeiro pra frente e vê se você não vai mudar numa curva. Porque isso pode atrapalhar, né? Ou então, quando você for mudar, se você tem um intercomunicador, vou esticar meu pé. Olha, vou fazer não sei o quê. Eu acho muito importante, o cachorro tá mexendo no tripé. Eu acho muito importante a gente ter essa comunicação. E assim, de repente, ele precisa fazer uma freada mais rápida. Vou frear, segura aí. Entendeu? Porque assim, eu não fico com a mão apoiada nele. Minha mão fica solta. Às vezes mexendo no celular, às vezes filmando, tirando foto. Mas assim, essa comunicação é muito importante. Né? E quando assim, o nosso intercomunicador estragou, quando a gente tava sem, a gente já passou sem. E assim, é no grito mesmo. Onde você quer ir? Não. Entendeu? É no grito. A gente tem que saber também
Ó, enfrentar essas o dificuldades, povo né? aqui falando, não bater capacete, que dorme. Eu Gente, bato o pelo amor de Deus. capacete e eu durmo em cima do ombro dele. Ah, mentira, gente. Verdade, verdade. Não, mas acho que pro garupa, no caso, vale a mesma sugestão de trocar o banco, de repente, pra isso. E outra coisa, muita gente acha que garupa não tem que usar roupa de proteção. Gente, Tem garupa, sim. quando cair, ele vai machucar igual o piloto. Ele tem que Vai. estar todo E às equipado, vezes muito com tudo. mais. E às vezes muito mais, porque a gente está Exatamente. distraído, então a gente não se prepara para cair. Desculpa, que eu acho que eu que tô gritando, né? Eu sou muito alvoroçada. Eu tô gritando também, gente, que eu falo alto também, A desculpa. gente fala alto, a gente é professora, então assim, muito Eu acho difícil a que gente foi se no, conter. eu acho que foi num grito que você falou que fica gritando um para outro, eu acho. Ah, tá. Então a gente não tá gritando, não. Fala aí, se a gente estiver Fala, gritando, gente, por vocês favor, falam, pelo desculpa aí. amor de Deus. Abaixa o volume aí. Abaixa o volume. Mas Não, então a eu gente acho tem que que. correr, a gente tem que correr Vai, aqui fala, 10 fala, fala. minutinhos. Então, assim, outra dica de carona é não ficar se mexendo, né, tal, tentar não bater a cabeça, não seja um carona que nem eu, tá? Seja um carona consciente, que tenta ajudar, ver se tá precisando. Lembre de levar água, porque Água assim, nem sempre todo levo. lugar você leva água. Se for um trajeto de calor, leva uma água geladinha. Se não for, você leva uma água temperatura ambiente mesmo. Leva água. Eu acho que tinha uma pergunta que você que acho que você ainda vai fazer que fala alguma coisa de água, de. Sim, sim, ó. Todo alimento, água, hospedagem, como é que a gente faz esse cálculo? A gente acampa, vai para hotel, vai para pousada, como tudo isso entra no gasto? Ai, gente, olha, a vaca é ótima. A vaca, eu passei por um problema de vaca, Joana, quando a gente voltando da Serra do Corvo Branco, o que mais tinha era vaca, pelo amor de Deus. Mas então, o que acontece? Eu não acampo, mas assim, é uma coisa minha, eu nunca acampei, não sei acampar, não tenho nada de acampar. Mas não é por isso que eu fico em hotel caro, eu fico em hotel barato. O hotel tem que ter água quente e uma cama. Se tiver isso, eu já tô feliz, entendeu? Então, assim, a gente procura os hotéis mais baratos que sejam minimamente confortáveis. Sim, então, aí sim. isso entra como um gasto lá na minha planilha, ele vai entrar, que é o hotel. Uhum. Água, não, eu não vou levar água porque não vai caber na minha bagagem. Mas, assim, o que eu procuro fazer na hora de diminuir esse gasto da água? É comprar aquelas águas grandes, entendeu? Você compra aquelas águas grandes, vai sair muito mais barato que você comprar aquela pequenininha. Eu e a Elba, a gente fazia um trabalho de equipe na última viagem, que era, eu tinha a garrafa que preserva a temperatura, eu botava ela no freezerzinho, geralmente, para ficar bem gelada, e ela levava uma garrafa com água normal. E a gente só ia fazendo aquele refil. Preenchendo. Uhum. Preenchendo. Então, assim, eu levo água dessa forma. A gente compra na rua. O que mais? Você falou? A gente só começou a acampar depois que a gente teve a Vale. Então, assim, de moto a gente nunca acampou. A gente nem tem barraca e tal. Mas com a Valentina até eu quero, né? Com a Valentina pode. Com a Valentina dá. E tudo, assim, pra gente, tudo entra no gasto. Dependendo da viagem, se a gente fica muito eufórico e tal, tem coisa que vaza, assim, gastos durante a viagem, às vezes eu não anoto. Mas eu tento sempre fazer uma planilha de tudo que a gente gasta, até pra gente ter uma noção de quanto saiu essa viagem quando a gente volta. Sim, com E assim, certeza. às vezes a gente tem uma surpresa que gastou muito pouco e às vezes a gente tem um susto que gastou pra caramba. Entendeu? Tem viagem que a gente acha que nem vai gastar e gasta beça. Tem viagem que a gente, acha que vai gastar pra caramba e economiza. Então, assim, eu gosto de anotar pra gente ter uma noção quando a gente volta. Outra pergunta. Mas, rapidinho, viagem... só fechar isso que você falou. No meu caso, assim, a gasolina, hospedagem, geralmente isso tudo bate com a minha previsão. O que geralmente sai da minha previsão um pouco é a comida. Por quê? Cara, eu economizei um ano inteiro. Eu vou tentar comer em lugares baratos. Mas se eu chegar numa cidade que tiver um restaurante que me disseram que é bom, eu vou comer. Eu também vou comer. Eu vou comer, entendeu? Eu não quero saber se é mais caro. Mas é um luxo que eu me dou porque eu economizei o ano inteiro para isso. Então, o que geralmente sai para mim um pouquinho da minha planilha costuma ser a comida. Mas assim, a gente come nos Daniela Pureza, beijo. A gente come assim no restaurante do self-service, mais baratinho e tudo mais. Geralmente o lugar tem café da manhã e a gente faz às vezes uma compra de mercado e leva, faz um sanduichinho. O que a gente puder fazer para economizar, a gente faz, entendeu? Sim. Vai, continua aí. Que a penúltima pergunta. Em viagem longa, qual a quantidade ideal de pessoas para viajar? E qual foi o lugar mais longe que você já foi? Eu acho que o lugar mais longe, eu acho que foi... Bom, mais longe no sentido do tiro, né? Eu não sei se Foz é mais longe que Brasília. Não me lembro agora.
Ou é bem parecido, Eu mas acho a que é bem viagem parecido. é bem parecido. Mas a viagem de Foz, do Paraguai, em termos de quilometragem total, foi maior. Porque a de Uhum. Brasília eu fiz 3.000 quilômetros. Na do Paraguai eu fiz 4.000 quilômetros, quase 5, eu acho, se eu não me engano. Então, em termos de quilometragem total, do Paraguai ganhou. Uhum. Mas de um tiro só, assim, de distância, foi... Acho que foi Foz mesmo. Mas esse negócio da quantidade de pessoas, isso aí é muito complicado. Porque você com uma quantidade de pessoas muito grande, se as pessoas não tiverem afinidade, no sentido de a mesma vibe, eu É quero andar muito tantos difícil. quilômetros, eu vou parar só para fazer um xixi. São pessoas. Eu sempre dei muita sorte, tá? Que eu já viajei A com pessoas que pessoa incendeia a roupa no meio do caminho. É uma complicação. eu já viajei com pessoas que eu acabei de conhecer e deu certo. Então, assim, eu Uhum. acho que se a pessoa tiver essa mesma vibe que você, de tudo tá bom, e relaxar e tudo mais, o mesmo ritmo, isso aí, João, o mesmo ritmo, cara, você vai de boa e saber levar as coisas numa boa. Mas eu prefiro realmente não fazer uma viagem tão grande com tantas pessoas, porque Uhum. vai dar conflito. Pra mim, eu viajei até hoje, o meu máximo foi com 4 pessoas, foi um número perfeito. Eu acho Uhum. que até A 4, gente, 5 tá bom. viagem longa, a gente só fez com mais um casal, que foi minha irmã e meu cunhado, e a gente já fez viagem sozinhos também. O pessoal fala, não é bom fazer sozinho e tal, mas a gente conseguiu fazer, assim, numa boa, viajando de dia, porque isso é muito importante, porque, assim, se acontece alguma coisa e você está sozinho à noite, pode ser Ah, complicado, né? não. Esse negócio da noite eu já falei, eu não gosto. Mas essa última viagem que eu fiz, fomos só em 2. E foi assim, de boa. E a pessoa tem que entender também. Tem um dia que se você pensa que tá muito bem, a pessoa tá. E você vai levando isso numa boa. Se você indo com a mente aberta, assim, com esses imprevistos podem acontecer, tranquilo. Última pergunta, qual vai ser o próximo rolê? Ah, eu já até sei quem perguntou isso. E não, o próximo rolê agora acho que é só em setembro. A gente ainda tá vendo, porque tá difícil, né? Nessa pandemia você não sabe o que que tá aberto, o que que não tá, para onde você É. pode ir. Às vezes a gente quer ir para um lugar, mas a cidade tá fechada, ou a cidade tá aberta, mas as coisas não estão abertas e não adianta. Então, assim, tá bem complicado escolher lugar para passear agora por causa disso. Porque você tem que ficar escolhendo a dedo para você não dar com a cara na porta, como já aconteceu com a gente, entendeu? Então, acho que agora É é só em verdade. setembro mesmo. A Ah, gente Vila também tá Bragado, eu vou, planejando. Joana. Pode deixar que eu vou. Tenho vários A lugares que eu gente tô doida pra também ir pra São Paulo. ainda não decidiu o que vai fazer. Mês que vem é o nosso aniversário de casamento. A gente não sabe se vai conseguir Uhul! fazer alguma coisa ou não. Mas a gente está pensando, né? Vamos ver. Se a gente fizer alguma coisa, a gente vai fazer com a Vale, né? Que agora é a estrela do momento. Ah, eu vou lá Nossa, conhecer. Quero vai. A gente tem que ver. marcar. Eu acho que eu vou fazer um evento. Vamos conhecer a Vale, né? Porque muita gente quer Vamos. ver como que ela tá. E essa semana, acho que os móveis vão começar a sair. Uhul! Tô É verdade. acompanhando. Cara, Olha, janeiro nosso tempo a gente acabou. tá acabando, né? Janeiro Uhum. a gente tá com ideias, mas a gente não dá pra confirmar nada, porque a gente não sabe como é que vai estar a vida em janeiro, né? Então a gente só Não fica com sabe. ideias por enquanto, porque Eu não tem costumo noção. dizer que 2020 não tá nem aí pro nosso planejamento, né? Tá nem Não, aí. Eu acho que a pior 2020, meu coisa que Deus. a gente fez no início do ano foi comprar um planner. Gente, o meu planner tá ali sem usar, Você joga ele pro entendeu? alto, pronto. Deixa Né? ele pro ano que Gente, vem. fazer aviãozinho. É Então, verdade, gente, complicado. é isso. Ai, Queria adorei! agradecer a todo mundo por ter Obrigada, ficado aí com a gente. gente. Tainá, super participativa. E quero ver quando você vai dar uma volta na Vale e de moto. E na Fiona. E Na na Vale da Fiona, Fiona. exatamente. Roberta, Gente, obrigada a muito todo mundo que assistiu. obrigada. Gleice, tava morrendo de saudade. Beijo. Obrigada pela Tchau, oportunidade. pessoal. Beijo, gente. Tchau. Segue a gente lá, hein? Segue, gente.